Salvete! Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor William Bottazini e serei o professor de latim de vocês. Espero que vocês curtam o nosso curso, espero que vocês gostem de aprender esta língua tão bonita que é o latim. Mas, antes de estudarmos o latim propriamente dito, é importante que nós aprendamos a maneira de pronunciar as palavrinhas em latim, a maneira de dizer as coisas em latim. Sabe, pessoal, as línguas às vezes têm a mesma letrinha, mas elas pronunciam aquelas letrinhas de maneira diferente. Por exemplo, muitas línguas têm a letrinha A. Sabe a letrinha A, como na palavra avião? Pois é, essa letrinha A, ela existe em inglês, em francês, em italiano, em espanhol, em latim, em vários idiomas. Mas nem todos os idiomas pronunciam a letrinha A como nós pronunciamos, desse jeitinho assim, A. O inglês, por exemplo, pronuncia a letrinha A de outra maneira. O mesmo vale, por exemplo, para outras letras. Enfim, cada idioma tem um jeitinho próprio de dizer as palavras. E é importante que nós aprendamos a pronunciar corretamente as palavrinhas, os sonzinhos de cada língua que nós estudamos. Então, antes de adentrarmos no latim, vamos aprender a pronunciar algumas palavrinhas em latim. Vamos aprender a reconhecer os sons do latim para que vocês possam ter aí uma pronúncia bem caprichada, bem bonita. E por onde nós vamos começar o nosso estudo? Por ele, tan, 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 pelo grande alfabeto latino. Reparem só que em latim as letrinhas do alfabeto são quase iguais às nossas. Quer dizer, eles têm quase as mesmas letras que nós temos no nosso alfabeto. Mas eu disse quase, não disse? Por que será, hein? Deem uma olhadinha no alfabeto que eu coloquei aqui e vejam qual letrinha pode estar faltando. Ah, muito bem. Se você disse o J e se você disse o W, acertou. Em latim, não existe a letra J. Nenhuma palavra em latim é escrita com a letrinha J. Então, veja que legal. O latim não tem certas letras que nós temos. Ganhamos do latim no quesito números de letras. Hahaha, temos muito mais letras. Temos 2 letras a mais que eles. Muito bem, estas então são as letrinhas que compõem o alfabeto latino. Vamos aprender o nome delas? Vamos. Eu vou pronunciar devagarzinho o nome de cada letra para dar tempo de você, aí em casa, repetir em voz alta e aprender desde já o nome das letras do alfabeto latino. Vamos lá, pessoal? Primeira letrinha. A. Igualzinho em português, né? A. B. B. Che. Che. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P.
cu, cu, er. A língua vibra na boca. Vamos de novo? Er, es, es, t, t, u, 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 u. Veja, U é o nome da letrinha U e da letrinha V. Então, eu não fiquei louco, hein? Eu disse duas vezes porque quando eu cheguei no U, eu disse U, U. E a letrinha que nós chamamos de V, o latim chama também de U, U. Então, elas têm o mesmo nome. Combinado? Lá na frente nós vamos entender por que essa coisa estranha. Vamos lá, o X agora. X, X, Y, Y, Z, Z. Olha só, um sonzinho de DZ. Prestem atenção. Z é a letra Z. Certinho? Pratiquem bem os sonzinhos, os nomes das letras do alfabeto latino, que vai ajudar vocês a terem uma pronúncia excelente das palavrinhas. Combinado? Beleza. Se for o caso, voltem o vídeo aí nessa parte, ouçam mais uma vez e repitam até memorizar o nome das letrinhas do alfabeto latino. Vocês repararam que não é nada de assim do outro mundo, né? É muito fácil, bem parecido com o português. Uma ou outra muda, mas em geral vocês viram que é bem parecido com o nome que nós damos às letrinhas do nosso alfabeto, não é verdade? Legal. Então, pessoal, vamos lá, vamos para a próxima etapa. Aí, olha só o que eu coloquei aqui. A pronúncia dos sons em latim é muito, 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 muito fácil, pois quase sempre é igual ao português. Vejamos alguns casos especiais. Quase sempre igual, não é sempre que é igual. Aí seria fácil demais, né, pessoal? Aí não teria graça. Então, vamos ver aqui alguns casos especiais em que o jeitinho do latim de pronunciar as palavras é diferente do jeitinho do português de pronunciar as palavras. Vamos ver esses casos especiais? Vamos lá, então. Olha lá. A primeira palavrinha que eu coloquei aqui para vocês nessa lista, ela tem as letrinhas G e N nelas, né? Reparem o seguinte, quando a letrinha G e N estiverem juntas, ela terá um som, a palavrinha terá um som de NH, como na palavra nhoque, nhanhã. Né? Então, como na palavra manhã, né? Esse nhê, nhê, nhê. Então, reparem a minha pronúncia. Manhus. Viram só? Não é Magnus, mas ó, Magnus. Magnus, em latim, significa grande. Eu coloquei aí do lado o que significa aquela palavra em latim, do nosso exemplo. Então, Magnus, som de nhê. Beleza, pessoal? Próxima palavra. A letrinha C tem o som, quando ela estiver diante das letrinhas E e I, a letrinha C, né, a letrinha C do latim, tem o som de tchê, como na palavra tchau. Então, reparem a segunda palavra, olha como nós pronunciamos. Centum. Capriche nesse M final, hein? Fechar bem a boquinha. Centum. Olha a próxima palavra. Tibus. Tibus. Repararam que é como na palavrinha tchau? Então, mais uma vez. Centum, tibus. A letrinha J, quando ela está na frente de um E e de um I, ela tem esse sonzinho de J. J. Certo? Como na palavra dia, né? A gente fala di. Então, mesma coisa. Olha lá. Genu, joelho em latim. Mais uma vez.
geno e eu. Haha. Como se diz professor em latim? Vejam lá. Magister. Vamos mais uma vez? Magister. Certinho? A letrinha Z agora. A letrinha Z, pessoal, tem o sonzinho de DZ. Z, Z. Faz de conta que tem a letrinha D na frente do Z. Fica assim, ó, Z, Z. E é assim que nós vamos pronunciar. Preste atenção. Zama, zama, zama. Viram só? Ai, Magister, você esqueceu de colocar o que significa essa palavra esquisita. Não, não esqueci não. É que Zama é o nome próprio, é o nome de uma cidade. Então, não muda. Em português também se chama, só que muda a pronúncia. Seria Zama para nós. Em latim, Zama. O CH, pessoal, não tem o som de ch, como na palavra chácara, chapéu. Não, não. O CH em latim tem som de K. Observem, vou pronunciar papel em latim. Olha só. Carta. Olha o R, como a linguinha vibra dentro da boquinha. Carta. Carta. Tá? Então, CH tem som de K. Carta. Olha lá, a próxima agora é um pouquinho chato, pessoal. É engraçado, mas não é difícil, não. Faz a boquinha do U para mim, assim, ó. Faz de conta que vocês estão me vaiando. Tá vendo a boquinha do U? Mas, em vez de fazer o sonzinho do U, vocês vão falar I. I de igreja. Ó. Conseguiu? Parabéns! Você acabou de fazer o som do Y, do latim. Olha só, vou pronunciar essa palavra aqui, ó. Síria. Síria. Que é o nome de um país, o nome de uma região. Síria. Viram só? Muito bem. Pessoal, o QU em latim nunca tem som de Q, como na palavrinha queijo. Se um romano antigo viesse aos dias de hoje e fosse pronunciar a palavrinha queijo, ele pronunciaria assim, ó, queio, queio. Se ele fosse pronunciar a palavra aquilo, sabe, aquilo? Aquilo lá, mãe! A palavra aquilo, ele pronunciaria assim, ó, aquilo. Então, é assim que ele vai pronunciar a palavra águia em latim. Aquila. Não é Aquila. Não, tá errado. Para com isso. É Aquila. Aquila. Certo? QU em latim, então, vocês vão pronunciar sempre as duas letras, o Q e o U. Que. SCI e SCE tem o som do nosso X. X, como na palavra xarope. Então, vejamos. Piscina. Piscina, que significa piscina. Cena. Cena, significa cena. Cena de teatro, por exemplo. A letrinha A, junto com a letrinha E, tem o sonzinho de E, como na palavrinha céu. E por falar nisso, como será que se diz céu em latim? Vamos ver? Cellum. Cellum. Lembra lá de cima? Olha só, vamos voltar à nossa lista, lá para cima. Palavrinha centum. Lembra que o C na frente da letra E da letra I tem som de tchê, de tchau? Pois é, agora vamos descer para a palavra cellum de novo. A letrinha A e E juntos não formam o sonzinho de E? Acabei de falar. Então, o C na frente vai ter o som de tchê. Então, vai ficar cellum. Céu em latim. Uma palavra muito triste agora, tristeza. Em latim, nós pronunciaremos assim, ó, meror. Meror. Nossa, Magister, parece que ficou igualzinho o E do cellum. Exatamente. O que vocês aprenderam, então? Que a letrinha O e a letrinha E juntas
tem o sonzinho de E. Meror. O PH, pessoal, tem o som de F, como na palavra farmácia. Então, olha só. Filósofos. Faz de conta que é um F. Filósofos. Viram só? Difícil? Ai, a tradução minha aqui está horrível. Ai, 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 está errada. Filósofos não é torre, é filósofo, um homem que pensa. Coloquei aqui uma palavrinha errada. Me perdoa, eu não sei onde eu estava com a cabeça na hora que eu fiz isso. Então, a palavra filósofos não é torre, tá? Não é torre. Significa pensador, filósofo. A letrinha TI, em latim, a letrinha T, na verdade, diante do I, tem o sonzinho assim, ó. Tsi, tsi, ts. Então, preste atenção, o nome de um importante poeta latino, Horatius. Horatius. Certo? Vou pronunciar mais uma vez todas essas palavrinhas aqui, ó. Manius, centum, tibus, geno, magister, Zama, carta, Súria, Aquila, piscina, Xena, cellum, meror, filósofos, Horatius. Legal? Ah, eu pus torre ali. Não sei onde eu estava com a cabeça, pessoal. Deixa eu até ver se eu consigo arrumar aqui. Quer ver? Vou arrumar aqui ao vivo. Olha só, para não ficar errado. Ai, coisa feia. Pronto, filósofo. Agora sim. Ai, magister, viu? Onde você estava com a cabeça? Vamos lá, então, para a próxima fase. Agora sim, ó, ficou arrumadinho. Outra coisa importante para o nosso estudo do latim é contar as sílabas. Ah, eu esqueci o que é sílaba. São aquelas partezinhas que formam a palavra. Nós vamos ver algumas em português. Olha só. Olha a primeira palavrinha, casa. Né? Quantas sílabas ela tem? 2 sílabas, ou seja, ela tem 2 partezinhas. Casa. Amigo. Quando tem 2 letras iguais, vocês lembram como que a gente separa? Quando tem 2 S's, 2 R's? Muito bem, você é uma criança muito esperta. Como funciona? Você pega, quando repete, né? Os 2 S's, por exemplo, um S fica numa sílaba, o outro S vai para outra sílaba. Eles não ficam juntos, eles ficam brigados. Então, professor, carro, um R para um lado, o R para o outro. Uma palavra fedida agora, chulé, 2 sílabas, chulé. Macaco, 3 sílabas, 3 partezinhas. Livro, ótimo. Computador, são as partes da palavra. Caneta. Viram só? Como não é difícil separar as palavras em sílabas? Pois é, a boa notícia agora é que em latim é igualzinho em português. Igualzinho, idêntico. É isso mesmo, pessoal. Igualzinho, graças a Deus. A mesma coisa, as mesmas regrinhas. Olha só. Por exemplo, essa primeira palavrinha aí, ela tem 3 sílabas. Dominus. Olhem só. Do, mi, nus. Dominus. Dominus. Olha a outra palavrinha. Agrícola. 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 Olha a próxima palavrinha. Magister. Magister. Igualzinho você faria se fosse português. Regina, rainha. Ah, a minha mãe chama Regina. Olha que bonito. Ela é a rainha. Regina. Regina. Lembra do som do GI? Di. Regina. Severus. Severus. Severo, bravo. Discípulos. Separa o S do C, como em português. Discípulos.
discípulos. Tempus, tempus. Em latim também vale a regrinha. Antes da letrinha P e da letrinha B, sempre M de Maria. Agora, olha a palavra menina em latim. Olhem só, pessoal, tem dois L's, não tem? Letrinha repetida. O que acontece? L de um lado, L numa sílaba, o outro L na outra sílaba. Então, puella. Puella. Fácil demais, não é, pessoal? Fala a verdade. Não tem como ser mais fácil que isso. Magister, magister, tem acento em latim? Em português eu nunca sei usar os acentos. Em latim tem acento. Ah, não. É difícil? Não é. Facílimo. Vamos ver quais são os acentos. O primeiro acento é esse cara aí, ó, que é um tracinho em cima da palavrinha, em cima da vogal. Ele é chamado de macron. Olha essa palavrinha aí que eu deixei. Inhotus. Inhotus. Viu? Então, ele é o macron. O outro acento é o bráquia. Olha aí, ó. Agrícola. Agrícola. E o trema, que nós também vamos encontrar no nosso livrinho de latim. Poeta. Poeta. Veja que se não tivesse o trema, pelo que nós aprendemos aqui, ó, que o O e o E, olha aqui a palavrinha meror, a palavrinha tristeza, terceira palavra de baixo para cima. A gente não aprendeu que O e E tem som de E? Meror. Você não vai pronunciar moeror. Não, está errado, para com isso. Você vai pronunciar meror. Combinado? Muito bem. Agora, se por acaso você tiver que pronunciar diferente quando tiver O e E juntos, né? Quer dizer, para você não pronunciar peta, eu estou lendo um texto, eu adorei o poema daquele peta. Não. No caso dessa palavrinha aqui, o O e o E, não, você não vai pronunciar tudo junto como se fosse E, como na palavra mirror. Você vai pronunciar separadamente. E o trema serve para mostrar essa distinção. Então, olha lá. Poeta. Por isso que tem o trema no nosso livrinho. Beleza? Estes três sinais nós vamos encontrar. E quando que eu uso eles? Para que serve? Depois eu explico. Vou explicar agora, pensando bem. Olhem só, são as regras de acentuação. Veja como pronunciar as coisas em latim não é difícil, pessoal. É muito fácil, facílimo. Primeira regrinha. A sílaba tônica nunca é a última. O que é sílaba tônica, magister? Sílaba tônica é aquela sílaba mais forte. Vou dar uma dica para vocês. Faz de conta que vocês vão chamar a palavra caderno, que vocês usam para escrever, lá do outro lado da rua. Está lá passando o caderno, desfilando, e você vai chamá-lo. Caderno! Caderno! Repararam que a sílaba der é a mais forte? Olhem lá. Quantas sílabas tem essa palavra? Caderno. Vou chamar do outro lado da rua. Será que eu falo caderno? Caderno? Não. Caderno? Não. Olha só. Caderno. Descobriu a sílaba tônica? É a der. Muito bem. Vou passar uma palavrinha para vocês. Melão. Melão, aquela fruta amarela gostosa. Muito bem, melão. Quantas sílabas tem essa palavra? Melão. 2 sílabas. Certo, 2 sílabas. Muito bem. Agora, qual dessas duas é a tônica? Qual dessas duas é a mais forte? Chama o melão do outro lado da rua. Pode chamar. Melão. Repararam que lão é a sílaba forte? Você fala ela mais forte, fica mais tempo falando essa sílaba do que o me. Olha de novo. Melão. Agora, chame a palavra caneta do outro lado da rua. Peraí, antes disso, antes. Quantas sílabas ela tem? Caneta. 3 sílabas.
Muito bem, 3 sílabas. Agora, chama essa sílaba, chama essa palavra do outro lado da rua. Vamos ver o que acontece. Chamou? Caneta. Reparou que ne é a sílaba tônica? Pois é, sílaba tônica, portanto, é aquela sílaba que você demora um pouco mais de tempo, que ela é um pouco mais forte, na verdade, naquela palavra. Ela é a sílaba que você pronuncia com um pouco mais de força. Caneta. Repararam pelo ouvido? Né? Muito bem. Depois, faça um exercício assim. Peguem 5 palavras. Por exemplo, janela, casa, mesa, telhado e igreja. E tentem achar a sílaba tônica dessas palavras. Ou seja, aquela sílaba mais forte. É só chamar do outro lado da rua. Dá certo sempre. É maravilhoso. Muito bem. Acontece que em português, algumas palavras têm a sílaba tônica na última posição. Lembra da palavrinha melão, que eu usei no exemplo? Melão. Primeira sílaba me, última sílaba lão. Então, melão. A última sílaba é que é a tônica. Em latim, isso não acontece jamais. Um romano antigo que fosse pronunciar essa palavra melão, ele pronunciaria assim, ó, melon. Nossa, que bonito o seu melon. Por quê? Para ele, nenhuma palavra tem a última sílaba acentuada. Certo? Então, é tônica, melhor. Nenhuma palavra em latim tem tônica na última sílaba. Certo? Muito bem. Então, vamos olhar aqui nessa listinha de palavras aqui, ó, de novo, né, da separação das sílabas. Olha a primeira palavrinha, dominus. Veja, eu nunca vou pronunciar dominus. A última sílaba, nus, não é a tônica. Nunca em latim a última sílaba é tônica. Nunca. Nunca. Mas e se... Não. Mas, Madice, e se... Não. Mas, Madice, eu já falei que não. Nenhuma sílaba em latim, nunca, nenhuma palavra em latim tem a tônica na última sílaba. Nenhuma, nem essa daí que vocês estão pensando. Nenhuma. Certo? Muito bem. Agora, sabendo disso, muito bem, onde estará a sílaba tônica das palavras em latim? Muito fácil, muito fácil. Se, por acaso, a penúltima sílaba tiver o bráquia, de novo, se a penúltima sílaba, o que é penúltimo? É antes do último. Na palavrinha dominus, dominus. Nus é a última sílaba. Qual que é a penúltima? Qual que tem antes? Não é mi? Muito bem. Se essa penúltima sílaba, pessoal, tiver o bráquia, a tônica, a mais forte, é a anterior. É a que vem antes. Não é essa que tem o bráquia. Eu não vou falar dominus. Tá? Como a penúltima sílaba tem bráquia, a tônica é a que está antes. Então, dominus. Qual que é a sílaba que está antes do mi, que tem o bráquia? É o do. Então, essa é a tônica. Então, capricha aí. Dominus. Fechou? Olha a próxima palavra. Agrícola. Qual que é a última sílaba? Lá. Qual que é a penúltima? Co. Tem bráquia nela, pessoal? Tem, sim, senhor. Então, ela não pode ser. Eu não vou falar agricola. Eu tenho que colocar, então, a tônica na sílaba anterior, na que está antes. Agrícola. Vamos para o próximo exemplo. Magister. Última sílaba, ter. Agora, prestem atenção na penúltima sílaba, a sílaba dis. Ela tem o bráquia? Não. Se não tem o bráquia, eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Ela é a tônica. Magister. Essa aí é a tônica. Tranquilo demais, né? Olha a próxima. Regina. 3 sílabas. 3 sílabas de novo. Agora, qual que é a última? Na. Então, essa não é a tônica. Nunca vou falar Regina. Não. Regina. Vamos para a anterior. Tem bráquia? A sílaba di? Não tem. Então, essa é a tônica.
Dina. Próxima palavra. E agora, como é que será que eu vou pronunciar isso aí, hein? Severus. Não pode ser, porque Severus, vou chamar do outro lado da rua. Severus! Olha só, a tônica fica sendo a última sílaba. E em latim, a tônica nunca é a última sílaba. Vamos tentar agora assim, ó. Severus. Ah, melhor. E é assim que se pronuncia. Porque tem bráquia na penúltima, na sílaba V. Tem bráquia? Não tem bráquia. Então, se não tem, essa é a tônica. Severus. Certo? Enfim, vamos pular a palavra discípulos. Né? Olha só, tem bráquia na penúltima sílaba. Então, essa não é a tônica, tem que ser anterior. Discípulos, discípulos, discípulos. Certo? Muito bem. Tempus, ou tempus. E agora? Tem duas sílabas só. A última, pus. Essa não pode ser, porque em latim, nenhuma palavra tem a última sílaba forte. Então, tem que ser a penúltima. Tempus, tem que ser a anterior. Certo? Muito bem. E, para a gente praticar, eu coloquei aqui um textinho do Pai Nosso, para a gente praticar um pouquinho a nossa pronúncia do latim. Eu não coloquei os sinais aqui, justamente para vocês prestarem atenção com o ouvido na minha pronúncia e procurar imitar. Eu vou ler devagarzinho e vocês podem ler depois de mim. Pater, noster, qui es in celis. Sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua. Sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Vou ler agora do jeito normal. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Esta foi, portanto, a nossa aula, nossa primeira aulinha de latim, na qual nós estudamos um pouquinho da pronúncia e da acentuação em latim, onde colocar as sílabas tônicas, se tem acento em latim, se não tem. Estudamos tudo nessa aula.
Fiquei com dúvida. Assista mais uma vez. E se a dúvida persistir, mande a pergunta para o Magister que eu terei o maior prazer em responder. Tá joia? Então, por hoje é só. Na próxima semana, nós iremos estudar já o primeiro capítulo do nosso livro. Por enquanto, caprichem na pronúncia, decorem os nomes das letrinhas do alfabeto latino, para que quando começarmos o primeiro capítulo, vocês estejam, com tudo na ponta da língua. Combinado? Legal. Então, até a nossa próxima aula. Joia? Vamos falar tchau em latim? Eu falo para vocês valete. Vocês falam para mim vale. Vamos lá? 1, 2, 3. Valete.